Boa tarde. Vamos dar continuação na criação do nosso site Mercado Preso, aonde nós estamos usando o HTML, o CSS, o JavaScript e o PHP. Então, na construção aqui do nosso site, nós fizemos aqui a parte da navegação, depois nós fizemos esse banner através do JavaScript, depois nós fizemos essa divisão de alguns produtos que vende na nossa loja. Fizemos um banner aqui da promoção do mês. Então, na época que a gente estava fazendo o site, era o mês de agosto, por isso do Dia dos Pais. O ideal já era estar fazendo a da Black Friday. Depois nós fizemos aqui toda a parte de pagamento. E na aula de hoje nós vamos fazer aqui ofertas do dia, onde vai ter um criado mudo, uma poltrona e um sistema de segurança. Então, a aula de hoje é para fazer essa área bem simples. Como nós estamos utilizando a tecnologia de servidor por causa do PHP, nós temos que habilitar um simulador de servidor. Para isso, desde a primeira aula, nós estamos utilizando um aplicativo chamado Upserver. O Upserver, ele é um aplicativo que vai simular no nosso computador a execução de um servidor. Então, eu vou dar um clique aqui em cima dele. O Windows vai confirmar, vai pedir para confirmar se realmente eu quero fazer algumas modificações no meu computador. Ele vai ativar aqui todos os serviços necessários para isso. Quando todos os serviços estiverem habilitados, aqui na nossa barra de tarefas, na área de notificação, vai estar aqui o Upserver na cor verde. Isso quer dizer que todos os serviços já estão funcionando. Agora, eu vou vir aqui e vou abrir o Visual Studio Code, que é o aplicativo que nós estamos usando para a criação desse site. Aqui do lado esquerdo eu vou clicar no botão Abrir pasta. Vou clicar aqui no diretório disco local C++. Vou clicar aqui na pasta UP64, que é o nosso servidor. Vou dar 2 cliques rápidos na nossa pasta www. E aqui nós temos a pasta do nosso projeto, que é o site_mp. Vou dar 2 cliques rápidos e vou clicar no botão adicionar. Ele vai colocar aqui o meu projeto. Aqui dentro do meu projeto, nós vamos começar pelo index.html, que é onde nós colocamos os elementos do nosso site. A última parte que foi construída foi as formas de pagamento. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no final, sempre acima do man. Vou dar um Ctrl mais aqui para poder aumentar um pouquinho. Vou dar uns 2 Enters. Então, sempre acima do fechamento do main e sempre abaixo do fechamento da última div. Então, eu vou começar colocando um comentário, colocando sinal de menor, exclamação, 2 tracinhos. Isso aqui é um comentário. Vou colocar mais umas 10 vezes aqui o tracinho, para dar uma diferenciação, e vou colocar o meu comentário. Início das ofertas do dia. Vou colocar uns 10 tracinhos também, para poder separar. Então, vamos lá. Vou voltar aqui no meu navegador e vamos entender o que nós vamos construir. Então, nós vamos criar uma div para poder colocar esse texto centralizado ao meio, aqui. Nós vamos criar uma outra div para englobar todos esses produtos e uma outra div para poder colocar os produtos com as suas ofertas do dia. Então, vai ser 3 divisões para que a gente consiga esse efeito aqui, ok? Então, vamos lá para a primeira divisão, que vai englobar ofertas do dia. No meu Visual Studio Code, e vou criar a primeira div. Então, eu vou colocar div, o nome dela, eu quero que se chame Tite Dia,
Então, quando eu coloco o ponto, ele já vai gerar para mim uma classe. Vou apertar a tecla Tab. Pronto. E aqui eu vou digitar o texto. Ofertas do dia. Então, eu criei uma divisão apenas para englobar o título. Vou dar um Ctrl S. Agora eu vou testar para ver se já está funcionando. Então, eu vou abrir aqui o Chrome, que é o nosso navegador padrão. Dentro do Chrome, nós precisamos localizar aonde está o nosso projeto. Então, como nós estamos usando uma tecnologia de servidor, nós temos que digitar localhost barra o nome da nossa pasta. Então, localhost quer dizer que estamos usando uma tecnologia de servidor. O site _mp é o local aonde está o nosso projeto. Vou dar o Enter, ele vai carregar aqui o nosso projeto. Vou descer a barra de rolagem e já apareceu aqui, ó, ofertas do dia. Então, os elementos já estão sendo colocados de forma correta. Agora, eu vou criar uma outra div. Essa div nós vamos chamar de dia. Então, div.dia quer dizer que vai ser uma classe e essa classe vai chamar dia. Vou apertar o Tab e vou dar um Enter. Então, o que nós acabamos de criar? Uma divisão que vai englobar todo o nosso conteúdo. E seria essa divisão aqui, ó. Vai pegar toda essa área de ponta a ponta, ok? Ela vai se chamar dia. Vou voltar aqui para o Visual Studio Code. E aqui eu vou criar uma outra divisão. Essa divisão eu vou chamar de produtos dia. Prod dia. Vou apertar o Tab e vou dar um Enter. Então, o que eu acabei de criar? Vou voltar aqui no meu navegador. E agora eu vou criar essas divisões para cada produto. Em cada divisão para o produto tem um título, tem um texto e tem uma imagem. Então, eu tenho que seguir essa ordem. Título, texto e imagem. Então, eu vou voltar aqui no Visual Studio Code. E aqui eu vou colocar primeiro o título. Então, eu vou usar o H3. Vou apertar o Tab e vou colocar criado mudo imperial. Vou vir aqui no final da tag, vou dar um Enter. Vou apertar o P. Vou apertar a tecla Tab e vou colocar vários modelos. Vou clicar aqui no final do P e agora eu vou colocar a tag de imagem, que é o IMG. Vou apertar o Tab. Quando eu apertar o Tab, eu tenho que dizer aonde que está essas imagens. Está na pasta IMG, ela se chama mudo.png. Aqui no texto alternativo eu vou colocar criado mudo imperial. Então, coloquei um título, coloquei um texto e coloquei uma imagem. Vou pressionar o Ctrl S, vou voltar aqui no meu Chrome e vou atualizar pressionando o F5. Olha lá, criado mudo, vários modelos e a imagem. Eu sempre gosto de fazer a colocação dos elementos e testar essa colocação dos elementos para ver se está tudo funcionando. Eu vou clicar aqui no final da div do prod dia. Vou clicar aqui no final, vou dar uns 2 enters e vou fazer de novo. Ó, div.prod dia, para ter o mesmo nome a divisão. Vou apertar o Tab, vou dar um Enter. Então, primeiro vem o H3, vou apertar o Tab, e agora vai vir o quê? Vai vir a poltrona futurista. Vou clicar no final do H3, vou apertar o P, vou apertar o Tab e vou colocar que essa poltrona nós temos várias cores. Vou clicar aqui no final do P, vou dar o Enter e vou digitar IMG, porque vai vir uma imagem. Vou apertar o Tab e vou colocar IMG
barra poltrona.png. E aqui no Alt eu vou colocar poltrona futurista. Com F minúsculo. Pronto. Vou dar um Ctrl S, sempre lembrando, ó, primeiro o título, depois o texto, depois a imagem. Vou voltar aqui no meu Chrome, vou apertar o F5 e já apareceu, ó, poltrona futurista, várias cores e a imagem. Vou continuar, vou voltar lá no meu Visual Studio Code, vou clicar aqui no final da div, vou dar uns 2 Enters e vou colocar div, para ele criar uma divisão, ponto, prod, dia, que vai ser uma divisão onde vai ter uma classe chamada dia. Vou apertar o Tab, vou dar um Enter. A mesma estrutura. H3, que é o título, Tab. O que vai ser agora? Vai ser o sistema de segurança. Vou clicar aqui no final do H3, vou dar um Enter, vou apertar o P e o Tab e vou colocar proteja seu patrimônio. Vou clicar no final do P e agora eu vou colocar uma imagem, img, vou apertar o Tab e vou digitar, ó, essa imagem está dentro da pasta img, ela se chama alarme e ela é do tipo PNG. Aqui no Alt eu vou colocar o sistema de alarme, seguindo sempre o mesmo padrão. Vou dar um Ctrl S, vou voltar aqui no Chrome, aqui dentro do Chrome eu vou pressionar o F5 e olha lá, sistema de segurança, proteja seu patrimônio e aqui a imagem do sistema de proteção, ok? Então, primeiro eu vou colocar todos os elementos, vou testar para ver se esses elementos estão aparecendo. E agora eu vou para a segunda parte, que é fazer a formatação desses elementos. Então, eu vou clicar aqui no Visual Studio, vou vir aqui dentro da pasta CSS e vou procurar aqui, ó, estilo.css. Vou dar 2 cliques rápidos, ele vai abrir aqui para mim. Vou vir aqui no final, que a gente estava fazendo do pagamento, vou dar uns 2 Enters e também vou colocar um comentário. O comentário dentro do CSS é a barra, asterisco, asterisco e a barra. Esse é o comentário dentro do CSS. Eu vou vir aqui entre os asteriscos e vou digitar umas 10 vezes o tracinho. E vou colocar formatação das ofertas do dia. E vou colocar uns 10 tracinhos. Eu gosto dessa viadagem. Vou clicar aqui no final. E agora eu vou fazer a formatação desses elementos de forma individual. Então, primeiro eu vou fazer a formatação do título. Então, ela é uma classe, então eu vou colocar ponto, tit, tracinho, underline, dia. Vou abrir as chaves. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou aumentar o tamanho da letra. Então, vou colocar font size 2 rem. O que é 2 rem? Estou usando 2 vezes o tamanho da fonte que eu estipulei. Eu estipulei que a fonte do nosso site ia ter um padrão de 18 pixels. Como eu quero 2 vezes esse 18, ele vai ter ali o tamanho de 36. Agora eu vou centralizar esse conteúdo através do text align. Vou colocar center para ele ficar no meio da página. Vou colocar um destaque para esse texto através do fonte Agit. Vou colocar bold, que é negrito. Vou colocar uma cor de fundo através do background color e eu vou usar uma variável. E nós vamos usar a cor 4, que é o branco. Vou mudar a cor da letra através do color. Como eu estou usando variáveis, eu vou colocar var e vou colocar aqui a cor 2, que é o azul. Vou colocar uma margem de 2% na parte superior e automático nas laterais. E vou dar um distanciamento
na parte superior dentro dessa div de 2%, para a palavra ofertas do dia não ficar tão grudado. Então, eu vou mudar a fonte para 2rain, vou alinhar o texto centralizado, vou mudar o peso dela para negrito, vou colocar uma cor de fundo que é o branco, vou mudar a cor da letra para azul, vou colocar uma margem em cima e embaixo de 2% para ele poder distanciar do elemento de cima, e vou colocar um page top de 2% para ofertas do dia não ficar tão colado. Vou dar um Ctrl S, vou voltar aqui no meu Chrome e vou atualizar pressionando o F5. Olha lá, ofertas do dia. Ok? Fundo branco, a cor da letra azul, tá? Um negrito aqui para poder destacar. Aqui tem uma distância de 2%, ok? Aqui também tem uma distância de 2% do elemento de cima. Então, já está funcionando a minha formatação. Vou voltar aqui no editor, que é o Visual Studio. Vou clicar aqui no final das chaves. E agora eu vou formatar a divisão dia. Então, vou colocar ponto dia. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, display flex, para um elemento ficar um do lado do outro. Vou colocar o justify content, vou colocar o space around, para ele poder fazer essa separação igualitária, um do lado do outro. Vou colocar uma cor de fundo através do background color, vou colocar aqui a variável cor 4, que é o branco. Depois que eu coloquei a cor, que é o branco, eu vou dar um Enter, vou colocar margem e vou dizer que eu quero uma margem superior e inferior de menos 3%, para ele subir um pouquinho. E eu quero que ele faça a centralização. Vou dar um Ctrl S, vou voltar lá no meu site, vou apertar o F5, ó, já colocou a cor de fundo branco, já subiu as informações para colar aqui na ofertas do dia, ok? Vou voltar agora e vamos continuar. O próximo elemento que nós vamos mudar agora é da div prod underline dia. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai colocar uma margem de 3%, para ele não ficar tão colado. Vou dar um Ctrl S, vou voltar aqui no meu navegador, ó. Vocês podem ver que poltrona está muito colado a ofertas do dia. Então, como são divisões diferentes, eu usei a margem, que é uma margem externa. Vou apertar o F5, ó, agora já tem uma distância bacana. Ok? Vou voltar lá no meu Visual Studio. E agora eu vou apenas dar um destaque para o título, que é o H3. Então, eu vou falar para ele, ó, vai lá na divisão prod underline div e você vai mexer no elemento H3. E aqui eu só vou mudar o peso no font rate, vou colocar bold. Vou dar um Ctrl S, vou voltar aqui no meu navegador e vou pressionar o F5. Olha só, criado um modo, já colocou em negrito, poltrona futurista, sistema de segurança. Então, acabamos de construir aí a divisão ofertas do dia. Foi muito simples, o nosso site já está tomando forma, ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte da criação, da formatação. Não deixa de curtir, porque esse conteúdo pode chegar para outras pessoas. Não esqueçam de comentar o que vocês estão achando, colocar dicas de site que vocês gostariam de estar criando, de estar aprendendo, para a gente aí, conforme o meu tempo disponível, for colocando aqui para vocês poderem treinar, ok? Um abraço, se cuidem e até a próxima.